Leitura do livro de Catherine Pounder, As Leis Dinâmicas da Oração. Continuaremos com o capítulo 4. Como a confissão tem trazido curas. Junto com as palavras de libertação para aquelas pessoas do seu mundo, junto com declarações de palavras com as quais você está se libertando, outra forma saudável de libertar é através do ato de se confessar para um padre, ministro ou amigo de confiança. A Bíblia falou desse ato como contrição. Um homem casado infeliz teve uma série de casos com outras mulheres e, após amontoar frustrações, finalmente foi hospitalizado. Nem sua saúde, nem seu estado mental melhoraram até ele confessar suas graves misérias para um ministro que teve o bom senso de o libertar dos seus erros e dizendo para ele: não condene a si mesmo por suas misérias matrimoniais, pelos casos que você teve com outras mulheres ou por suas doenças atuais. Você fez o melhor que pôde no seu nível de entendimento. Liberte-se de tudo, deixe que tudo se vá e deixe Deus mostrar a você a saída para o seu dilema. Eles então oraram algumas orações de libertação para cada uma das pessoas envolvidas na confusão do seu casamento no passado e no presente e pediram pelo perdão dos pecados de todos os envolvidos. Com esse ato de orar, o homem infeliz chorou lágrimas de alívio e sua cura começou. Mais tarde, ele e sua esposa se reconciliaram. Seu casamento se tornou mais feliz do que era antes e começou um negócio com sucesso que nunca teve antes. Mas somente depois da confissão, na qual um sábio conselheiro espiritual não condenou seus pecados, mas orou com ele por sua libertação. É um fato estabelecido que as pessoas que vão regularmente ao confessionário da igreja raramente vão parar na poltrona do psiquiatra ou de um hospital mental, tão potente que é a confissão como uma forma de alívio e libertação dos problemas da vida. Se você não tem nenhum padre, ministro ou amigo de confiança para ouvir a sua confissão, e muitos ministros não têm nenhum treinamento, nenhum entendimento espiritual ou emocional para isso, tenha cuidado para escolher o seu confessor, ou então vá diretamente a Deus com sua confissão. Converse diretamente com Ele, como um pai amoroso que cuida do filho. Você deve desejar se pôr de joelhos na maneira formal de orar. A esposa de um brilhante advogado de uma corporação tornou-se um alcoólatra e nenhum tipo de tratamento ou terapia parecia ajudar. Depois de 3 anos de busca por uma solução em incontáveis formas, uma noite essa preocupada mulher percebeu que nenhuma vez nesses 3 anos ela orou diretamente a Deus, pedindo por sua ajuda. Dobrando seus joelhos para orar, confessou: ó Deus, o que posso fazer? Ajuda-me a vencer esse vício. Tenho tentado, mas nada tem ajudado. Estou estendendo essa carga aos teus pés, Pai. Só você pode me salvar. Só você sabe o que é melhor. Subitamente, ela sentiu a presença de Deus a envolvendo com um indescritível calor e amor. Um sentimento de paz então veio e o desejo de beber parou a partir do momento em que ela se levantou. Ela nunca mais precisou beber novamente. A simples confissão direta a Deus em oração fez por ela rapidamente o que nenhum tipo de tratamento caro ou terapia havia sido capaz de fazer nos 3 anos de busca. Ela provou que a estatística mostra que muitas pessoas são mais tranquilamente curadas através da oração e métodos espirituais do que através de todos os outros métodos de cura combinados. Você nem sempre ouve falar sobre essas curas espirituais, porque as pessoas sabiamente se mantêm quietas sobre elas, sabendo que o que é sagrado deve ficar em segredo. Outro método satisfatório e simples de confessar seus pecados diretamente a Deus é: escreva tudo honestamente, sem deixar nada de fora. Então, coloque as suas mãos na sua confissão escrita, ore pedindo ajuda e o perdão de Deus. Finalmente, dê graças pela purificação daqueles erros. O perdão amoroso de Jesus Cristo agora me libera dos meus erros do passado e dos resultados dos erros do passado. Eu encaro o futuro prudentemente, livre e sem medo. Uma verdadeira purificação acontecerá e você se libertará das culpas anteriores e condenações que mantinham você preso emocionalmente pelos pecados do seu passado.
Seu último ato deve ser destruir a sua confissão e se regozijar na sua liberdade. Através do seu famoso livro de Confissões, Santo Agostinho se revelou o último dos grandes metafísicos do período dos patriarcas da Igreja e também o primeiro de todos os psicólogos modernos. Em suas confissões, Santo Agostinho consolou um homem frustrado e neurótico a quem nenhum psicólogo tinha sido capaz de curar. Ele provou que a verdadeira paz da alma é encontrada não só na poltrona do psicólogo, como também dobrando o joelho, e que a ajuda vem à medida que o homem percebe que ele não pode se levantar por suas próprias iniciativas e então confessa que é preciso de Deus. É curioso que este livro, As Confissões de Santo Agostinho, seja um best-seller desde 400 a.C., obtendo libertação para os outros. Algumas vezes o problema é conseguir que os outros liberem você emocionalmente da sua possessividade e dominação. Isso pode vir secretamente à medida que você fala palavras de libertação que causem neles a sua liberdade subconsciente. Simplesmente declare: Fulano, você agora está completo e verdadeiramente livre de mim. Você me libera e me deixa ir. Você se deixa ir e deixa Deus agir. Se existe uma necessidade de libertar os dois, você e outra pessoa, você deve declarar: Cristo em nós é nosso poderoso libertador. Para situações que precisam libertar um grande número de pessoas, declare: Cristo nessa situação é seu poderoso libertador. À medida que você diariamente declara orações de libertação, a liberdade virá, algumas vezes subitamente, algumas vezes mais lentamente. Frequentemente, cortes severos e desagradáveis ajudam na libertação. Mas esses cortes são como a dor conectada com a cura física. São necessários e, desse modo, são uma bênção disfarçada. O perdão pode transformar seus sonhos em realidade. O perdão é o terceiro tipo de oração de purificação. Uma das principais causas das orações não serem respondidas é a falta de perdão. Jesus repetidamente enfatizou que você não pode orar corretamente se está confinado a ressentimentos, preconceitos, amargura e com uma atitude inflexível em relação a Deus, aos homens, a você mesmo e ao mundo em geral. E quase todos nós estamos presos a pensamentos inflexíveis em uma ou mais dessas áreas da vida. Se você quer desenvolver seus poderes de oração e ter suas orações respondidas, deve fazer frequentemente a oração de perdão. O perdão pode dissolver qualquer entrave entre você e as graças, à medida que você limpa sua mente, corpo e relacionamentos, abrindo caminho para que seus sonhos se tornem realidade. Você pode resolver mais problemas através da oração de perdão do que de qualquer outra maneira. Problemas de saúde, financeiros e de relacionamento humano são problemas que respondem rapidamente à oração de perdão. Quando existir um problema de qualquer tipo, então existe a necessidade de perdão. Uma pessoa fazendo orações de perdão para uma situação pode dissolver os bloqueios emocionais e eliminar o problema, sem levar em consideração o que os outros estão dizendo ou fazendo. Essa é a potencialidade do perdão, que significa simplesmente se doar. Quando eu tenho problemas em qualquer nível da vida, de saúde, financeiro ou de relacionamento humano, eu dou para mim mesma um tratamento universal de perdão para a situação, declarando que todas as coisas e todas as pessoas conectadas subconscientemente a mim em relação ao perdão, quaisquer que sejam, precisam ser perdoadas, dissolvendo desse modo a causa invisível do problema. Cristo, nessa situação, é seu poderoso libertador. O Cristo em mim perdoa o Cristo em você. O Cristo em você perdoa o Cristo em mim. Nós todos somos perdoados e governados pela divindade dentro de nós. Os resultados perfeitos são agora manifestados. Invariavelmente, isso funciona. Se você sentar durante um quarto ou meia hora por dia e perdoar você mesmo, as pessoas do passado e presente do seu mundo, suas ideias erradas sobre Deus, sabendo que ao invés de ser uma entidade hostil e ilusória, Ele é um Pai amoroso que está próximo e que gosta muito de você, você será capaz de descrever o perdão como a miraculosa oração, declarando frequentemente: Eu sou perdoada e governada unicamente pelo amor de Deus.
Deus me ama, Deus está me guiando, Deus está me mostrando o caminho, formando um vácuo através das orações respondidas. Junto com 1. A oração da negação, 2. A oração de libertação e 3. A oração do perdão. Há ainda um último tipo de oração de purificação, 4. A oração do vácuo. De fato, as outras 3 orações de purificação são para o propósito de formar um vácuo na mente e nas emoções de uma pessoa, purificando-a então das emoções negativas que têm bloqueado os poderes de orações dessa pessoa. Depois de invocar a oração de purificação de forma interna através da declaração da negação, das aparências temorosas, o amor da pessoa é liberado e o perdão ao inimigo é dado. É hora então de limpar o mundo dessa pessoa de uma forma externa através da formação do vácuo. Existe um valor psicológico em limpar o mundo de alguém pela formação do vácuo externo, ser melhor do que a forma interna. A mente subconsciente se torna mais rapidamente convencida de que você pensa sobre todas as orações que se tem feito quando você segue através de alguma ação externa. Através da declaração do não para as aparências assustadoras, da limpeza própria dos seus temores, através da liberação emocional das pessoas que você ama e pelo perdão àquelas pessoas que você não ama, você já começou a formar um vácuo interno. É bom completar o ciclo formando um vácuo externo também. Um doutor em quiroprática relatou como a sua pequena filha aprendeu esse método do vácuo e usou imediatamente com consequências gratificantes. Ela queria algumas roupas novas, então secretamente doou algumas roupas que tinha com fé de que o lugar vazio em seu armário seria preenchido com roupas novas. Sua mãe apareceu com novos vestidos, explicando: Eu não pretendia comprar estes vestidos para você agora, mas eles estavam em promoção. Quando a filha não pareceu estar surpresa com a mãe, essa lhe perguntou o porquê. Eu formei um lugar vazio essa manhã no meu armário para os receber. Essa foi a sua resposta. Um homem de negócios tinha orado por algum tempo pela cura de um parente que estava sofrendo de uma doença crônica cardíaca. Estudando o meu livro, As Leis Dinâmicas da Prosperidade, esse homem percebeu que seu familiar precisava invocar a lei do vácuo como uma fase de purificação. Então ele deu a ela uma cópia do meu livro e pediu que estudasse o assunto. No livro eu digo que você pode formar um vácuo físico por uma nova paz, saúde e plenitude para libertar, dar, vender ou se livrar de qualquer forma do que você não quer e nem precisa. Não guarde itens de roupa, mobília, cartas, arquivos, livros ou qualquer outro objeto pessoal que você não precisa ou não usa. Livre-se deles de forma que você os substitua por aquilo que quer. Quanto mais tempo você os retém, mais eles ocuparão espaço no seu mundo que é necessário para as suas novas graças. Declarem para você mesmo à medida que caminha pelos seus objetos pessoais. Eu me livro completamente e totalmente. Eu libero e deixo ir. Eu libero um caminho com júbilo para novas graças, as quais agora aparecerão rapidamente e satisfatoriamente da forma apropriada. A familiar molestada imediatamente desceu ao sótão, esquecendo que, devido à sua condição de saúde, ela não poderia descer degraus de escada. No meio das coisas velhas, percebeu que existia uma peça de mobília antiga que tinha oferecido como presente para uma instituição de caridade. Como a sua oferta não havia recebido resposta, contatou um antiquário que, lá chegando, inspecionou os móveis e os comprou, dando a ela um cheque com a quantia substancial de dinheiro. À medida que continuou insistindo em se interiorizar de várias formas internas e externas, a se libertar, liberar, deixar ir e se livrar do seu estado mental negativo, ocorreu que precisava perdoar uma filha com a qual estava em desarmonia. Ao passo que falava diariamente palavras de perdão para a filha que vivia fora de casa, sua filha subconscientemente a respondeu com uma inesperada visita. Além disso, ofereceu como presente para sua mãe e seu pai passagens para uma viagem pela Europa. Assim, com o dinheiro adquirido com a venda da mobília, foi possível fazer essa viagem. À medida que essa mulher, anteriormente doente, continuou falando orações de perdão e libertação e seguiu através da formação do vácuo nos caminhos externos, percebeu que sua antiga condição cardíaca tinha se recuperado, de modo que ocorreu uma cura completa durante a viagem dela. Ela não sofreu mais os efeitos da doença e pôde aproveitar imensamente a sua viagem pela Europa.
Faça a oração do vácuo declarando: eu agora jogo fora tudo o que eu não quero na minha vida para abrir caminho para o que eu quero. A divina inteligência agora me mostra em que áreas de minha vida eu devo formar um vácuo. Eu agora deixo ir embora o mínimo para que venham as máximas graças para a minha vida. Eu deixo vir e acontecer. Outra maravilhosa oração do vácuo para a libertação de posses é esta: Cristo em mim agora me livra de todo apego às pessoas, lugares ou coisas do passado ou presente. Eu manifesto agora meu verdadeiro lugar com as verdadeiras pessoas e com as verdadeiras posses. Os místicos antigos formavam o vácuo fazendo votos de pobreza, não só porque eles desejavam ser pobres, mas também porque desejavam ser livres. Seus votos incluíam liberdade de emoções negativas e liberdade de sentimentos de posse pelas coisas. Através das orações de purificação descritas neste capítulo, você forma um vácuo e joga fora suas posses externas, tanto quanto as emoções negativas internas. Isso livra de correntes de posses que amarram e mantêm você sem condições para desenvolver seus poderes de oração. Assim você vai se satisfazer tendo uma vida verdadeira e dar a ela mais valor. A liberdade é um dos primeiros requerimentos para ter as orações respondidas. A oração do vácuo e os outros tipos de orações de purificação descritas aqui darão a você liberdade interna e externa. Experimente. O jejum, um método de oração para superar os problemas. O ato de jejuar é outro método de invocar o vácuo mental e corporal, desse modo fazendo a limpeza dos venenos físicos e mentais. De fato, o jejum pode ser um ato de oração de purificação. Mohammed disse: orar é meu caminho andado até Deus e o jejum leva às portas do paraíso. Eu fui introduzida inicialmente à oração do jejum por um médico que indicou que o corpo poderia suportar vários dias sem comida, contanto que se tome muita água, que ao invés de destruir o corpo, o jejum rejuvenesce e limpa, que não é uma experiência difícil, mas um descanso de mente e de corpo, que após as primeiras 24 horas de jejum, todo o desejo por comida gradualmente diminui até que o corpo se torna limpo e pronto novamente para receber alimento. O corpo que tem fome retornará à normalidade. O médico sugeriu plenitude de ar fresco e luz solar enquanto se jejua, mas nesse período não é necessário se abster das atividades regulares. Ele sentiu que oração e estudo espiritual deviam ser uma dieta companheira durante o período de jejum. Esse doutor frequentemente usa o jejum como método de superação de problemas pessoais. Eu sei de uma vez em que ele entrou em jejum por causa de algum preocupante conflito pessoal que tinha crescido na sua vida privada. Depois que entrou na dieta da oração e do jejum, o preocupante conflito pessoal o deixou, mudando completamente o seu estado. O jejum existiu em culturas pré-históricas e foi um companheiro de oração comum às pessoas tanto do Velho como do Novo Testamento. O famoso livro de Gibbon, O Declínio e a Queda do Império Romano, indicou que o sucesso de cura dos primeiros cristãos, ainda no final do segundo século, era extraordinário. Eles eram tão literalmente dispostos a enfrentar a morte que viviam por muitos anos adiante. Seu segredo parecia estar na prática da oração e em longos jejuns. Jesus indicou o poder do jejum como uma maneira de superar vários problemas, como no caso da cura do garoto epilético. Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Marcos 9, 29. O conselho definitivo de Jesus sobre o jejum foi: quanto a ti, quando jejuares, perfuma a tua cabeça e lava o teu rosto, para não mostrares aos homens que estás jejuando, mas tão somente ao teu Pai que está presente no segredo, e teu Pai que vê no segredo te retribuirá. Mateus 6, 17 e 18. Hipócrates, o pai da medicina, sugeriu jejum por 7 dias. O jejum nos tempos modernos tem retornado como método prescrito por alguns médicos para levar à perda de peso. O Dr. Herbert M. Shelton, que já prescreveu mais de 30 mil jejuns, escreveu um livro cujo título é O Jejum Pode Salvar Sua Vida. É também um excelente método para perda e liberação dos problemas, levando a uma solução. Aqueles que não desejam se abster de comidas e líquidos e entrar em um jejum severo somente de água destilada
podem encontrar ajuda em um jejum consistindo em líquidos tais como sucos de vegetais. Isso parece limpar a mente e o corpo e leva a pessoa a um nível mais elevado de consciência, em que seus poderes de oração são mais elevados e iluminados. O jejum é especialmente poderoso para superar problemas, porque jejuar intensifica suas orações conscientes. Então eu repito, o jejum é especialmente poderoso para superar problemas severos, porque jejuar intensifica suas orações conscientes. Existe um ditado: primeiro faça jejum, então vá ao banquete. Os dramáticos feitos de Paulo e seus apóstolos, ambos em seus ministérios de cura e em suas resistentes viagens missionárias para o estabelecimento da nova igreja cristã no mundo antigo, parecem ser acompanhados por resistentes jejuns. A severidade dos jejuns antigos, particularmente daqueles praticados no terceiro e quarto séculos, foram abandonados mais tarde pelos cristãos, desde que eles, em alguns casos, causaram mortes. De qualquer forma, em muitos grupos religiosos, através dos séculos, o jejum tem continuado como uma prática espiritual fortemente sugerida, como um acompanhamento da oração em tempos de estresse, tensão ou superação espiritual. Purificação, um processo constante de autorrenovação. A oração de purificação inclui 1. A oração poderosa de negação. 2. Oração de libertação de possessividade, particularmente nos relacionamentos humanos. 3. Oração de perdão a si próprio, ao seu semelhante, a uma experiência infeliz do passado ou presente e a todas as ideias falsas sobre Deus. E 4. A oração do vácuo, que inclui métodos de libertação interna e externa, de deixar tudo que não é de valor para a vida, para trazer as graças pela oração. A purificação e limpeza da vida e do pensamento de uma pessoa são um processo constante. Você nunca deixará de invocar essas várias orações de purificação, mas você prazerosamente descobrirá que cada vez que as usar novamente, elas desbloquearão as graças na sua vida e abrirão uma fresta, um novo caminho para que as orações sejam respondidas. Fim do capítulo 4. Continuaremos na próxima gravação, capítulo 5. Gratidão.